Olá pessoal, meu nome é Júlio, sou professor de filosofia. Hoje nós iremos abordar aqui um tema que nós consideramos muito importante na construção do pensamento filosófico, né? É um período que se inicia, que vai durar um longo tempo, que nós chamamos de período medieval. Mas antes disso, nós iremos abordar aqui o que ficou conhecido como patrística, certo? Então vamos lá. O que seria a patrística? Primeiramente, por que deste nome, né? Por que o nome patrística? Esse nome, ele vem de um termo grego, mas também ele se refere a um termo que depois a gente mais conheceu na sua forma latina, que é o termo pater. O que seria o termo pater? Pater vem da nossa palavra paternidade, né? Que se refere ou remete a pai, certo? Então, a patrística, ela é este período onde tivemos alguns filósofos, alguns pensadores chamados, né, conhecidos como pais da igreja, certo? Por quê? Pais da igreja. Eles estão em um contexto onde a igreja foi muito perseguida. Então, quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja cristã, que estava ali nos seus primeiros séculos. E elas sofrem diversos tipos de perseguições, vindas do Império Romano, vindas do imperador romano, e devido a esta forte perseguição que eles sofreram, alguns dos representantes gregos, alguns dos principais intelectuais, começam também a se converter a essa nova religião, a essa religião nascente que nós chamamos de religião cristã, ali naquela época. Pois bem, esses homens, eles são conhecidos não só como filósofos, esses homens também, eles eram conhecidos como teólogos, ou seja, homens que estavam tratando de assuntos filosóficos, mas também tratando de assuntos com relação a Deus. Por exemplo, quem é Deus, como que nós conhecemos a Deus, e é claro que eles estavam fazendo isso com a intenção de defender a sua fé. Então eles ficaram conhecidos como sendo os pais da igreja, né? Aqueles que defenderam a fé cristã nos primeiros séculos, ali vindos daquelas perseguições do Império Romano. Pois bem, um dos primeiros filósofos, talvez o mais importante filósofo que nós conhecemos, que vai inaugurar este período que nós chamamos de período medieval, o nome dele nós conhecemos como Agostinho. Para você que é católico ou para a religião cristã católica, ele também é conhecido, ele é muito famoso como Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, que nasceu ali em 354 depois de Cristo, e ele vai morrer ali em 430 depois de Cristo. Ele morre ali um pouquinho antes, nos minutos finais ali da queda do Império Romano, né? O Agostinho, ele não chega a presenciar a queda do Império Romano, mas ele morre ali coisa de 1 ou 2 anos antes do que começou ali a se ter a invasão dos bárbaros para a derrubada do Império Romano. Pois bem, quem que era Agostinho, que é este filósofo que a gente vai hoje nos debruçar aqui? Agostinho, ele era um homem que era dado vamos dizer assim, as imoralidades, principalmente imoralidades sexuais. Ele era um cara assim que gostava de curtir a vida, ele era muito famoso por ser mulherengo, e ele tinha uma mãe chamada Mônica, esta mãe que também para os católicos é conhecida como Santa Mônica, uma mãe que era cristã, uma mãe muito temente a Deus, uma mãe de muita oração, e ela ora por toda a sua vida para o seu filho, né, o Agostinho. Ela ora pela conversão deste filho que estava ali em caminhos tortuosos, né? O que acontece, pessoal? O Agostinho, ele é um cara que, depois que o tempo vai passando, ele começa a se deparar com algumas questões existenciais. Ele começa a se deparar com alguns questionamentos. E ele começa, então, a entrar em algumas crises. Uma dessas crises faz com que ele se depare com um pedaço de um versículo bíblico, né? Que se encontra ali no livro de Romanos, ali na sua Bíblia Sagrada. Uma parte desse versículo que ele vai se deparar dizia muito com relação à conversão,
falava muito sobre arrependimento. E Agostinho, ele encara isso como um sinal divino para a vida dele, uma vez que ele estava ali completamente afundado em situações diversas, em loucuras, em festas e gandaias, né? E ele acaba pegando isso como um sinal ali de que Deus estava falando com ele, de que Deus estava chamando ele para uma conversão de vida. E ele agarra isso como uma verdade e a partir dali ele começa o seu processo de conversão. Esse processo de conversão você vai encontrar muito num livro muito famoso dele, um livro chamado Confissões do Agostinho, que por sinal eu indico muito, um livro que eu já li algumas vezes, um livro profundíssimo. Ele é um livro que é uma autobiografia, mas ao mesmo tempo ele é um livro de uma reflexão filosófica profundíssima. Por quê? Diferente das autobiografias que nós temos por aí, onde o próprio autor, que é a pessoa da qual está sendo falada a história, ele não fica preocupado apenas em contar sua história, aquilo que ele fez, os acontecimentos, as situações da sua vida, mas ele vai trabalhar cada situação de suas vidas, ele vai tratar aquilo como um tema filosófico. Então ele vai pegar, por exemplo, as suas crises existenciais e a partir dessas crises ele vai começar a questionar filosoficamente isso. Por que o ser humano sente aquilo que sente? Né? Ele vai começar a trabalhar, por exemplo, as questões mais internas do ser humano. Agostinho também é muito conhecido como sendo um daqueles precursores que depois veio a se tornar aquilo que a gente chama hoje de psicologia, né? Porque ele vai tratar sobre questões profundíssimas do ser humano, da alma do ser humano e de uma forma muito profunda e filosófica. O que a gente vai trabalhar em Agostinho? Qual que é a sua maior influência? É muito importante a gente entender que Agostinho está num contexto onde a filosofia platônica ainda estava muito em alta, né? A filosofia platônica ainda era uma questão assim de moda daquela época. Então muitas pessoas estavam ali estudando Platão, muitas pessoas estavam ali trabalhando essa filosofia platônica, que só para a gente poder nos encontrarmos aqui, nós temos o que da filosofia platônica que é muito importante nesse período? Aquela visão da teoria das ideias de Platão, onde ele olha para a realidade material e ele divide essa realidade material em dois aspectos principais. Quais são esses aspectos principais que Platão iria dividir a realidade? Ele vai chamar o primeiro aspecto de aspecto material, ou aspecto sensível, que é aquele aspecto onde nós trabalhamos com toda a sensibilidade do nosso corpo, ou seja, tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você pega, tudo aquilo que você consegue de certa forma sentir, vem por meio dos sentidos humanos, que por sua vez remete a toda a realidade material que nós temos, ok? Então esse é o primeiro aspecto da realidade. Qual que é o segundo aspecto da realidade para Platão, que é muito importante? Inclusive Platão vai dizer que esse segundo aspecto é mais importante do que o primeiro, né? Que ele vai chamar de aspecto inteligível da realidade. Ele vai dizer que toda a realidade material só faz sentido porque existe uma ideia por trás dos objetos. Ou seja, quando eu olho ou me deparo com esta mesa materialmente para mim, ela só faz sentido, por quê? Porque existe uma ideia por trás. Esta mesa, inclusive, materialmente, ela só existe porque antes dela existir materialmente, existiu uma ideia de mesa. Ou seja, aquilo que seria um objeto de apoio para colocar livros, coisas, se apoiar de modo geral, nos alimentarmos. Então, esta ideia que deu origem para esse objeto que hoje nós chamamos de mesa, da qual ele se apresenta dessa forma, é o que é mais importante em Platão. Então Platão vai dizer o seguinte: as ideias e o mundo inteligível é mais importante do que o mundo sensível, uma vez que, para que você compreenda as verdades do mundo, da realidade, a verdade do mundo material, é necessário que você acesse o mundo imaterial, ou seja, o mundo inteligível. Então é nas ideias que está o sentido das coisas, certo? Então você vai encontrar apenas o conhecimento quando você acessa as ideias das coisas. Pois bem, o que o Agostinho vai fazer aqui? Ele vai pegar a filosofia platônica, de modo geral, ele vai pegar toda essa ideia de realidade, onde Platão dizia, por exemplo, que o mundo material é um mundo corruptível, é um mundo passageiro, é um mundo transitório, é um mundo mutável, ou seja, é um mundo onde as coisas mudam, né? Daqui a 100 anos, se a gente deixar essa mesa aqui intacta e daqui 100 anos voltarmos aqui, a gente vai ver que essa mesa não vai estar dessa forma, ela vai estar envelhecida, ela vai estar degradada. Por quê? Porque o tempo vai passando e as coisas materiais elas vão sendo afetadas pelo tempo.
Então tudo que é material passa pelo tempo, inclusive o nosso corpo material passa pelo tempo. Uma hora a gente vai envelhecer, morrer e esse corpo material vai sumir. Então, para o Platão, o mundo material tinha essas características. E o que Agostinho vai falar? Ora, Platão estava certo em tudo que ele falou, né? Então é importante você prestar atenção que para Agostinho, Platão, ele estava completamente certo da sua filosofia. O que Agostinho vai falar? Ora, qual que é o grande problema de Platão? Para Agostinho, o grande problema de Platão é que ele consegue enxergar as coisas como de fato são, mas ele não consegue atribuir o que de fato está por detrás de tudo isso, que segundo Agostinho seria Deus. Deus, para Agostinho, é um elemento importantíssimo na filosofia dele, porque para Agostinho nada faz sentido, seja material ou imaterial, nada faz sentido se você não considerar a pessoa de Deus. A pessoa de Deus que seria o grande responsável por todas as coisas criadas, né? Agostinho, agora convertido na religião cristã, ele passa toda a sua filosofia para este viés cristão. Então ele vai falar o seguinte, ó, Platão ele estava correto nas suas teorias das ideias. A questão é o seguinte, o que ele vai chamar de ideias, que é aquilo que é imutável, absoluto, que não é passageiro, né? Diferente do mundo material, aquilo que não é passageiro, aquilo que o tempo vai passar, mas as ideias ficam, né? Seja de geração em geração, as ideias vão ficando. Então, para o Agostinho, existe um elemento nessa questão que é o elemento de Deus. Ele vai falar o seguinte, Platão estava certo, mas a questão aqui não são as ideias que são imutáveis, perfeitas, absolutas, né? Eternas. Para o Agostinho, o Platão estava se referindo a Deus, mas Platão não tinha consciência disso, porque Platão não se converteu ao cristianismo. Então, o que seria a filosofia agostiniana, basicamente? É o platonismo cristianizado, né? Ele vai pegar toda a estrutura de pensamento do Platão e vai atribuir aí essas ideias mais cristãs na sua filosofia. Então ele vai dizer que as ideias para o mundo real seria, na verdade, o próprio Deus, que é aquilo que é eterno, que não passa, que é absoluto, que é perfeito, e que dele vem todas as outras coisas, inclusive o mundo material. Assim como Platão dizia que das ideias surgia o mundo material, Agostinho vai falar que Deus é o grande originador, o grande criador das coisas materiais também. E por que as coisas materiais passam, se corrompem, são transitórias? Para o Agostinho, né, para Platão, ele vai dizer que é porque as coisas são corpóreas, elas são sensíveis e elas degradam com o tempo. Mas para o Agostinho, ele vai dizer o seguinte, as coisas elas são assim dessa forma porque existe um elemento que se chama pecado. E ele, quando entra no mundo, ele corrompe todas as coisas. Então, a partir do momento que o pecado entra no mundo, não só as coisas materiais, os objetos, eles se degradam, eles se corrompem, mas também a questão do próprio corpo humano, que também agora tem a morte como sendo o grande fim do ser humano, né? Isso devido às consequências do pecado, ok? Pois bem, pessoal, um outro ponto importante para falar sobre Agostinho é sobre a sua teoria do conhecimento, aquilo que em filosofia nós chamamos de epistemologia, né? Como que seria então, como que se daria essa epistemologia agostiniana, né? Como que Agostinho entendia que o ser humano acessa o conhecimento? Como que você pode garantir que o conhecimento é verdadeiro ou falso? Né, a partir da sua mente apenas, a partir da sua razão, a partir da sua lógica? Ou seja, quer dizer que você confia em última instância a lógica e a razão? Pois bem, o Agostinho vai dizer o seguinte, o conhecimento verdadeiro e a verdade de toda a realidade, ela só vem por meio de uma coisa, que Agostinho vai chamar que é a iluminação divina. É Deus dá a iluminação, é Deus que te dá os insights para as coisas reais, para as coisas verdadeiras. Então tudo aquilo que é verdadeiro vem de Deus. E para que você encontre e tenha consciência desta realidade verdadeira, é necessário que você passe por esse filtro, que seria essa iluminação divina, né? Da qual Deus dá graciosamente para todas as pessoas que nele busca. Então não é para qualquer pessoa que Deus vai dar essa iluminação, é para aqueles que buscaram a Deus, que Deus vai dar esta graça, este presente que seria a consciência daquilo que é verdade, ok? Então é interessante vocês anotarem aí que para Agostinho o conhecimento verdadeiro vem por meio da iluminação divina. Um outro ponto que a gente vai atacar, que até hoje é uma grande questão da filosofia, é com relação ao problema do mal. Então, você tinha ainda essa discussão naquele tempo se Deus é bom, por que existe o mal, né? Então, da onde que vem o mal? Ora, Agostinho ele vai dizer o seguinte, assim como que na física não existe aquilo que é
preto, escuro, ou aquilo que é treva ou escuridão, ele vai dizer que assim como na física não existe isso, porque na verdade isso seria a ausência da luz, né? Agostinho vai dizer o seguinte: o mal em si, ele não existe. Ele não existe como algo criado, portanto ele não foi criado por Deus. O que seria o mal? O mal seria a ausência do bem, né? O mal seria a corrupção do bem. Então, só para a gente poder ilustrar aqui, se a gente pegasse, por exemplo, uma barra de ferro, né? Para Agostinho, a barra de ferro em si, ela é uma criação de Deus, assim como qualquer outras coisas. E a barra de ferro em si, ela não é mal, né? A barra de ferro em si é algo bom. Agora, a ferrugem, quando chega nessa barra de ferro, para Agostinho, a ferrugem é o quê? É a corrupção da barra de ferro. A ferrugem representaria o mal do ferro. Então, a ferrugem, ela só existe porque existe um objeto antes chamado ferro, para que ela possa, então, ser atribuída a esse objeto. Então, para Agostinho, o problema do mal se resolveria dizendo isto. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal é a corrupção das coisas criadas, certo? Então, é interessante também vocês se atentarem a este ponto. Por último, gente, eu queria abordar com vocês a questão do livre-arbítrio, né? Então, para Agostinho, o ser humano ele é dotado de livre-arbítrio, mas a questão dele é que existe uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade, né? Então, o que seria aí o tema do livre-arbítrio para Agostinho? Então, para Agostinho, o livre-arbítrio está associado ao debate sobre o papel da graça divina para o ser humano. Agostinho acreditava que o pecado original, que seria aquela desobediência de Adão ali no Jardim do Éden, onde por ali entra toda a desobediência humana e toda a corrupção humana, teria sido transmitido para toda a humanidade. Desse modo, temos uma inclinação para o pecado e precisamos, para agir bem, da graça de Deus. Então, segundo Agostinho, quando o pecado ele entra no mundo, né, quando o pecado ele entra pela desobediência de Adão, então todo o mundo e toda a criação foi corrompida. Logo, nós também fomos corrompidos. E o que isso significa, ser corrompido? Para Agostinho, ser corrompido, por exemplo, é quando você agora pensa de forma mais egoísta, você pensa nos seus próprios interesses, você é capaz de fazer o mal para alguém. Ora, basta, por exemplo, alguém pisar no seu pé, basta alguém, por exemplo, fechar você no trânsito, que talvez você vai ter ali uma manifestação daquilo que Agostinho está querendo dizer, que é essa parte mais corrupta nossa. E corrupção aqui, gente, não tem a ver com aquela questão política só de trocar, de pegar dinheiro, desviar dinheiro aqui, tá? Isso também é corrupção. Mas para Agostinho aqui é de uma forma mais abrangente, seria a questão toda da inclinação à maldade que o ser humano agora passou a ter, devido ao pecado quando ele entra no mundo. Então Deus faz você perfeito, mas a partir do pecado que entrou no mundo e atingiu toda a humanidade, agora você passa a ter esta inclinação para as maldades também, para as corrupções diversas que você vai encontrar em várias situações da sua vida. Pois bem, então para Agostinho, você só é capaz de fazer o bem, e inclusive você só é capaz de se converter, escolher a Deus, buscar a Deus, se Deus vier e te dar a graça, a iluminação divina. É como se Ele estivesse te dando ali a chance de você poder se voltar a Ele. Então, liberdade e livre-arbítrio para Agostinho são coisas um pouco diferentes, tá? O que ele vai dizer de modo geral? Nós não temos mais livre-arbítrio, né? O que seria o livre-arbítrio? É a liberdade de julgar alguma coisa. Ele vai dizer o seguinte: como o pecado entrou no mundo e corrompeu toda a criação, o pecado também corrompeu a forma como você pensa, a forma como você escolhe as coisas. Então o ser humano ele perde um pouco do livre-arbítrio. Em que sentido? Em sentido de poder julgar duas coisas diferentes de modo igual, né? Porque a essência do livre-arbítrio é isso, é você poder dar, por exemplo, eu tenho aqui este livro, ok? E eu tenho agora aqui um outro livro. Qual que você escolhe? A partir do momento que você é livre para fazer essa escolha, você tem livre-arbítrio. Para Agostinho, você perde esse livre-arbítrio porque agora você está voltado para as suas questões egoístas. Então você vai sempre fazer uma escolha que está sempre voltada para os seus interesses, em último caso. E para Agostinho isso não é bom, né? Então você não tem mais toda a liberdade de julgamento. Você agora tem um julgamento um pouco mais inclinado para as suas questões e satisfações. Então para Agostinho o livre-arbítrio ele é perdido aí devido a essa inclinação que você tem para as suas satisfações, para os seus prazeres e etc. Ok? Então, pessoal, só para a gente poder agora aqui finalizar, que seria interessante vocês saberem,
Agostinho, então, é esse personagem importante que inaugura aí o período medieval. Ele tem uma grande influência platônica, né? Toda a filosofia de Agostinho é baseada na filosofia platônica, mas ele traz o elemento cristão que veio da religião cristã, né? Religião da qual ele se converte. Ele traz essa carga cristã para essa filosofia, ok? Então ele usa toda a estrutura platônica, mas ele vai dar um pouco de significados diferentes para algumas coisas. O Agostinho, ele vai trazer também toda essa questão do problema do mal, então ele vai tentar explicar o problema do mal como sendo o mal, uma corrupção daquilo que foi criado, bom, né, mas se corrompeu, ou até mesmo a própria ausência do bem. Então quando você tem alguma coisa que não tem bem nenhum ali, então aquilo automaticamente, consequentemente é mal, tá? Então para Agostinho ele tem essa compreensão da questão do mal. E a questão do conhecimento, que para Agostinho, o conhecimento pleno, veja, ele não está dizendo que as pessoas não podem ter conhecimento se não se converter a Deus. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: as pessoas só terão a consciência daquilo que é verdadeiro, daquilo que é sublime, quando elas conhecem a Deus. Então, por exemplo, um biólogo, ele vai olhar para os mecanismos biológicos que a vida nos mostra e ele vai entender como a vida funciona. Mas para Agostinho, quando você se converte ao cristianismo, quando você então busca a Deus, você não vai só entender os mecanismos biológicos, mas você vai conseguir encontrar ali a perfeição da criação divina. Então você vai conseguir contemplar aquela criação de uma forma que a pessoa que não conhece a Deus não conseguiria, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que ele entendia essa parte do conhecimento humano, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha esclarecido bastante coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem por e-mail, me procurem pelos meios de comunicação do colégio, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, me despeço aqui. Qualquer problema ou dúvidas que vocês tiverem, podem me procurar. Até mais e bom dia para vocês.